Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Nathalie Cardoza, Daniel de Matos, Antônio da Silva, Clara Medeiros, Kevin Almeida, David Lima e Manuel Muniz da Silva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que nos fazeis reviver em cada ano o dia da consagração da Basílica de Latrão. Ouvi as súplicas do vosso povo e fazei que neste lugar vos seja oferecido um culto digno e por ele alcancemos plenamente os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo conduzia-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta, saía a água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior, que está voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. O anjo disse-me: esta água corre para a região oriental, desce para Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Todo o ser vivo que se move na água onde chegar esta torrente terá novo alento, e o peixe será mais abundante, porque onde esta água chegar, tornar-se-ão sãs as outras águas, e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente. À beira da torrente das duas margens crescerá toda a espécie de árvores de fruto. A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário.
Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Os braços de um rio alegra a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Os braços de um rio alegra a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre pronto na adversidade. Por isso nada receamos, ainda que a terra vacile e os montes se precipitem no fundo do mar. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e torna inabalável. Deus a protege desde o romper da aurora. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacob é a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Eu, como sábio arquiteto que coloquei o alicerce, e como sabe, coloquei no alicerce, e outro levanta o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Escolhi e consagrei esta casa, diz o Senhor, para que o meu nome esteja neste lugar para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep, oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, "Take these out of here, and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?"
Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the words Jesus had spoken. This is the gospel of the Lord. Today we celebrate the dedication of Lateran Basilica in Rome. So why we celebrate the dedication of a church in Rome if we are here in Bristol, too far from Rome? It is because this church is the cathedral of the Pope. We have 4 great basilicas in Rome: St. Peter, St. Mary Major, St. Paul outside of the walls, and St. John in Lateran. So this basilica was the place where the cathedral of the Pope was established since the year 300, when the Emperor Constantine gave that land to the church, when the church finally was free to practice the worship publicly. Before the year 300, the Christians were always celebrating in the catacombs, and also they should hide themselves because it was prohibited to worship the Lord. So in the year 315, that land was given to the church, and that land belonged to the family Laterani. That's why the church is called St. John of Lateran. But the name of the church before was the Holy Redeemer. Jesus Savior, Holy Redeemer was the name of the church. So then was dedicated to St. John after earthquake in the 9th century. So that church becomes, in this way, the cathedral of the Pope, but this is the unity of all churches. This is why we celebrate today this dedication. So this is about the building, but today we celebrate also ourselves as a church. So Jesus here in the gospel is criticizing all those ones who are selling things in the temple. And in the gospel he says that he is the temple. He told them, "Destroy this temple and I will rebuild this temple in 3 days." He was talking about himself. And we are called the living stones of the temple of God. So this church, this temple that we have here, would be nothing if we wouldn't have the people to come inside this temple. This temple made out of maybe wood, concrete, cement, and everything, it is nothing if there won't be the people who comes inside. Every temple is nothing, but the church, the temple, is just to shout the people that it is the church who comes inside. St. Peter calls us the living stones of the temple of God. In this way, each one of us, we are the church, but we are united around one pastor, the Pope. This is why it is important, this feast, because in today's feast, we celebrate the unity of the church.
That church, the Basilica, St. John of Lateran, is the church who is the symbol of unity of all churches worldwide. And in the Pope as the pastor, as the one who has the primacy, we are united as one body, as one church, as we are united to Jesus Christ, who is the head of our church. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos o dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão. E celebrar esta festa não é simplesmente celebrar a festa de uma igreja, de um templo, mas é celebrar a nossa unidade como igreja. É celebrar também a nossa unidade em torno de Jesus Cristo como o pastor que dá a vida pelas ovelhas e que nos reúne como igreja. Na primeira leitura do profeta Ezequiel, que nós ouvimos hoje, o profeta fala do templo, e este templo que ele fala aqui, nesta primeira leitura, é numa visão que ele tem. E ele fala que do templo saía água em todas as direções, e que esta água, aonde que ela ia, ela produzia vida. Isso aqui é uma prefiguração da própria pessoa de Jesus, que, quando estava na cruz, do seu lado aberto, saiu sangue e água. E a igreja diz que daquela água brotou os sacramentos para a igreja. Então, a imagem deste templo que o profeta Ezequiel vê é a imagem de Jesus, de onde brota para nós a vida. E a igreja, então, nos dá os sacramentos para que nós possamos ter esta vida. Por isso, os sacramentos são aqueles sinais que nos levam à salvação. Por isso se chamam sinais, para indicar a salvação do Senhor. Por isso, hoje, quando celebramos esta festa da Basílica de Latrão, que é a Catedral do Papa, que é uma das 4 grandes basílicas em Roma, além de São Pedro, Santa Maria Maior e a igreja de São Paulo, fora dos muros, esta Basílica de Latrão foi a primeira igreja que foi, de fato, dada aos cristãos para que publicamente, ou melhor, a terra, foi dada publicamente no ano 315 para que os cristãos livremente pudessem, não é, prestar o seu culto a Deus. E ali então se estabeleceu a Basílica, que se tornou a Catedral do Papa, e por muitos anos os papas moraram naquele lugar. Hoje moram perto da Basílica de São Pedro, mas o Papa, quando ele vai fazer as celebrações que se refere à Diocese de Roma, a Basílica de Latrão é a catedral, porque o Papa é o bispo de Roma, além de ser o chefe universal da igreja. Mas o que essa igreja representa? Essa igreja representa a unidade dos cristãos. Esta igreja representa a unidade de todos nós, que como igreja estamos unidos ao Santo Padre, muito embora às vezes, não é? As pessoas criticam o Papa, discordam do Papa por muitas coisas, mas o Papa é o chefe da igreja, e quem não estiver em comunhão com o Papa está fora da igreja, porque uma das coisas para manter a comunhão com a igreja é estar em comunhão com o Papa. Então isso serve para católicos, leigos, isso serve para padres e bispos, para cardeais. Todo aquele que estiver fora da comunhão com o Papa está excomungado, está fora da comunhão, não está em comunhão com a igreja. Por isso que muitos católicos têm que tomar cuidado quando criticam o Papa, quando falam coisas que não devem, porque à medida que falam, a igreja diz na sua lei, é excomungado da comunhão. E quem está excomungado da comunhão, ou seja, quem está excomungado, ou seja, está fora da comunhão, não pode ser considerado católico. É isso que
a igreja diz, e é isso que é, desde o início. Então, quando nós celebramos esta unidade com a igreja, nós somos aquilo que São Paulo fala na segunda leitura. Nós somos o templo de Deus, que está construído na base de Jesus Cristo, e que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O que fala o Evangelho? Que nós somos a habitação da Santíssima Trindade. É isso que nós entendemos no Evangelho, que Deus, o Filho, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, os templos do Espírito Santo. Então, se nós somos os templos do Espírito Santo, significa que em nós habita também Deus. E se em nós habita Deus, nós, cada um individualmente, é uma igreja. E quando nós viemos à igreja, nós entramos dentro do templo, mas a igreja somos nós. O templo somente abriga a igreja, que somos cada um de nós. Por isso que São Pedro nos chama de pedras vivas da construção do templo de Deus. E quem não e quem não se considera pedra viva na construção do templo de Deus, ou quem não é igreja, está fora, digamos assim, desta morada de Deus. Por isso, não é simplesmente hoje celebrar um edifício, mas é celebrar a unidade da igreja. É esta celebração que nos traz esta dedicação da Basílica de São João de Latrão. Por isso que Jesus fala no Evangelho claramente, ele como igreja, não é? Ele como pedra angular. Jesus é a pedra angular, diz o Evangelho, ou o Salmo, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E Jesus se coloca como a pedra angular. Ele fala, vocês destruam esse templo, não é o templo que estava lá em Jerusalém, mas era o templo do seu próprio corpo, como diz o Evangelho, porque os judeus tinham um belíssimo templo que foi destruído no ano 70, que era o templo de Salomão, e que hoje tem somente a parede do templo, onde os judeus vão para as suas orações, que se tornou o muro das lamentações, mas aquilo é um resto do templo de Salomão, que foi destruído no ano 70. Então, quando ele falava, destrua este templo, ele não falava daquele belíssimo templo que estava ali, porque o templo não serve para nada se não tiver as pessoas. O que acontece com essa igreja? O que aconteceria com essa igreja se não tivessem as pessoas que vêm aqui dentro? Essa igreja estaria fechada. E eventualmente, quando as pessoas deixam de vir, a igreja fecha. Por isso, muitas pessoas se lamentam, olha, a igreja está diminuindo o número de pessoas. Mas tem muitos aqui da nossa comunidade que falam isso, mas eles mesmos não vêm dentro dessa igreja. Por quê? Porque eles pensam que a igreja é uma coisa mágica que vai existir aqui se não tiver pessoas. Não. O dia que não tiver pessoas, a igreja não existe mais. Nós temos que entender isso. A igreja somos nós. Se nós não existirmos, a igreja não existe. Se nós não estivermos vivos como pessoas, a igreja não estará viva. Quando morrermos, se não tiver quem nos substitua, a igreja morre também. Porque a igreja não é algo à parte. A igreja somos nós. E nós vamos neste mundo caminhando para a igreja celeste, a Jerusalém celeste, aquela igreja que está no céu. Por isso que Jerusalém é chamada de cidade santa, não a cidade, mas a igreja do céu. A igreja do céu, ela nunca morre, mas a igreja da terra, se os seus que estão dentro dela não forem fiéis a ela, ela pode morrer, porque a igreja não é as pessoas somente, a igreja também é Jesus. Então a igreja aqui representada por pessoas, se ela morrer, a igreja que está aqui morre também. A igreja que está no céu, para onde nós caminhamos, essa nunca morre. Porque quando nós estamos nesta igreja aqui, o nosso destino, a nossa vida está direcionada para a Jerusalém que há de vir, para a vida que há de vir, para o reino de Deus, para a reunião na eternidade,
em torno de Jesus. Esta é a igreja dos santos, esta é a igreja daqueles que nos precederam na vida eterna. Esta é a igreja que nos fala, por exemplo, São João, no Apocalipse, no capítulo 12, quando fala seguintes, quando fala da multidão dos 144 mil. Esta é a igreja que não morrerá jamais. Mas, se essa igreja terrestre for destruída, certamente também se destruirá aqueles que estão nela. E nesse sentido ela não existirá. Por isso, enquanto estamos aqui, meus irmãos, nós não caminhamos somente para ir até o dia da nossa morte. Nós caminhamos para ir para a igreja do céu, para a Jerusalém Celeste. E é a festa da dedicação da Basílica de Latrão nos lembra que nós, como discípulos do Senhor, como batizados, como seguidores de Jesus, nós caminhamos para um dia ser parte da igreja que está no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós foi tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, e agora vos apresentamos, e para nós foi tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao recordarmos o dia em que vos dignastes santificar esta casa com a vossa presença, humildemente vos pedimos, Senhor, que nos aceite a nós mesmos como oblação agradável aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor. Nesta casa visível que nos destes a graça de construir, incessantemente concedeis os vossos favores à vossa família, que neste lugar peregrina para vós. Aqui nos dais o sinal admirável da vossa comunhão conosco e nos fazeis participar no mistério da vossa aliança. Aqui edificais o vosso templo, que somos nós, e fazei crescer a igreja presente em toda a terra, na unidade do corpo do Senhor, que um dia tornareis perfeita na visão de paz da celeste cidade de Jerusalém. Por isso, com os anjos e os santos, nós os louvamos no templo da vossa glória e vos bendizemos, glorificamos, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória.
hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que está presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e da glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we wait with hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Amen. Lamb of God, you take away the sin of the world. Amen. Lamb of God, you take away the sin of the world. Behold, the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should be my roof. Only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. O God, who chose to foreshadow for us the heavenly Jerusalem through the sign of your church on earth, grant, we pray, that by our partaking of this sacrament, we may be made the temple of your grace, and may enter the dwelling place of your glory, through Christ our Lord. Before the final blessing, I would like to remind you that this evening we will have the 7th day of our novena for the souls in purgatory. So you can watch on us online, or you can participate here in the church, 6 p.m. Gostaria de lembrar a todos que hoje nós temos o 7º dia da nossa novena pelas almas do purgatório. Vocês podem nos assistir através da transmissão ao vivo, ou podem também participar da novena vindo rezar aqui na igreja. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.